dentro do cativeiro babilônico. Eu julgo o cativeiro babilônico ser o mais cruel, o mais perigoso de toda a Bíblia Sagrada. Vou repetir, eu julgo o cativeiro babilônico ser o cativeiro mais cruel e mais perigoso de toda a Bíblia Sagrada. Diego, como pode um cativeiro que durou apenas 70 anos ser mais cruel, mais perigoso do que o cativeiro do Egito que durou 450 anos? Como pode o cativeiro de 70 anos ser mais cruel, mais perigoso do que o cativeiro que durou 450 anos? Logo subentende que o segredo não está na durabilidade do cativeiro, na extensividade do cativeiro. O segredo está no método de opressão, no método de oprimir. O método usado por Nabucodonosor durante 70 anos no cativeiro babilônico, para mim ele foi muito mais cruel e muito mais nocivo do que o cativeiro de 450 anos no Egito, que Faraó oprimia o povo. Diego, por que você chega nessa conclusão? Porque fazendo uma análise, uma comparação entre o cativeiro babilônico e o cativeiro do Egito, nós vamos chegar na seguinte conclusão: que o cativeiro babilônico de 70 anos foi mais cruel e mais nocivo do que o cativeiro do Egito de 450 anos. E por que o cativeiro babilônico foi mais cruel e mais nocivo? Diego, qual foi o método usado por Faraó no Egito no período de 450 anos que o povo hebreu ali esteve? Dentro da teologia, nós vamos chamar esse método como um método de opressão externa, opressão física. Faraó, ele vai oprimir fisicamente, ele vai oprimir externamente, ele vai bater, ele vai machucar, ele vai ferir, ele vai vilipendiar. Se os irmãos tivessem a oportunidade de caminhar dentro do Egito no período de 450 anos que o povo hebreu ali esteve, o que mais os irmãos veria era hebreus amarrados, era hebreus acorrentados, era hebreus algemados. Por quê? Porque Faraó, ele vai oprimir externamente, fisicamente. Mas só que perceba uma coisa, que quanto mais Faraó prendia, amarrava, algemava o povo pelo lado de fora, mais Deus ia libertando o povo pelo lado de dentro. E isso é tão bem verdade que quando Deus desceu no monte e se manifestou para Moisés, Deus vai dizer assim: Moisés, eu desci na terra para dar livramento ao meu povo, porque o gemido, o clamor, a oração do meu povo chegou até mim. Então perceba que o povo está amarrado pelo lado de fora, está algemado pelo lado de fora, está preso pelo lado de fora, mas eles estão tão soltos pelo lado de dentro que mesmo estando amarrados, presos, eles ainda têm força para orar. Eles ainda estando amarrados, algemados, eles ainda têm força para clamar. Eles estão presos pelo lado de fora, mas eles ainda têm força para clamar. Percebeu? Que o Faraó, ele vai
externamente, fisicamente. Diego, e qual foi o método usado por Nabucodonosor que foi mais cruel e mais nocivo dentro de 70 anos do cativeiro babilônico? Dentro da teologia nós vamos chamar esse período de inversão cultural. Diego, o que é cultura? Cultura é um conglomerado de artefatos, bandeiras, jeitos e costumes. Se eu mudo a tua cultura, eu mudo o teu jeito de pensar. Se eu mudo a tua cultura, eu mudo o teu jeito de se vestir. Se eu mudo a tua cultura, eu mudo o teu jeito de falar. Então percebeu? Tudo que Nabucodonosor mais quer é que o povo judeus que estão na Babilônia, quando eles percam o padrão de Jerusalém e assumam um novo padrão, o padrão da Babilônia. Tudo que Nabucodonosor quer é que o povo judeu perca a identidade de Jerusalém e assuma uma nova identidade, um novo padrão, o padrão da Babilônia. E isso é tão bem verdade que quando Nabucodonosor invadiu a cidade e levou os jovens reais da corte para dentro da Babilônia, a primeira coisa que ele vai fazer é mudar o nome dos judeus. Perceba que Sadraque não é Sadraque, Mesaque não é Mesaque, Abidnego não é Abidnego. O nome é Ananias, Misael e Azarias. Por que ele está fazendo isso? Porque ele quer que eles percam o padrão de Jerusalém e assumam um novo padrão, o padrão da Babilônia. Quando eles tragam os judeus, eles trazem os judeus, os jovens, para assumir um novo padrão, uma nova identidade, ele vai fazer uma festa, vai oferecer um banquete com as iguarias, e ele vai dizer: comam, bebam, se divirtam, porque hoje vocês estão perdendo o padrão de Jerusalém, vocês estão perdendo a identidade de Jerusalém, está assumindo um novo padrão, uma nova identidade. Mas eu vim com uma notícia para o inferno: 4 jovens recusaram o padrão da Babilônia, a identidade da Babilônia. Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael, Azarias e Daniel falaram: eu não vou comer desse manjar. Por que, Diego? Porque quem já provou do alimento, oh meu Deus do céu, de Jerusalém, nunca vai ter fome e aptidão para os alimentos da Babilônia. Quem já provou do alimento de Jerusalém não tem fome, não tem aptidão para as coisas da Babilônia. Era ele dizendo: nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós somos de Jerusalém. Nós já temos uma identidade, nós já temos um padrão, e nós não nos renderemos ao padrão da Babilônia. Eles estão dizendo: nós estamos daqui, mas nós não somos daqui, nós somos de Jerusalém. Aleluia, Deus. Glória ao teu nome. O segundo motivo que o cativeiro babilônico ele foi mais cruel e mais nocivo do que todos os cativeiros da Bíblia, inclusive o cativeiro do Egito, que durou 450 anos. Qual é o segundo motivo? O segundo motivo é o que leva o rei, quando vai invadir uma nação, e de imediato ele não roubar a prata, ele não roubar o ouro, ele não roubar o bronze. De imediato ele vai enviar o capitão da guarda por nome de Nabuzaradã, e ele vai dizer: entra no templo, não pega a prata, não pega o ouro e não pega o bronze. O que é para pegar? Pega os utensílios. O que leva o rei de imediato não roubar o ouro, não roubar a prata, não roubar o bronze, mas roubar os
se eu deixar a liturgia de culto, e se eu permitir o culto, esse povo vai entrar para o templo, vai orar, vai adorar. E aí que o Deus dele descerá para livramento a eles, e nós seremos destruídos. Perceba que tudo que Nabucodonosor mais quer é parar com o louvor de Jerusalém. Perceba que tudo que Nabucodonosor mais quer é parar com a oração, com a adoração de Jerusalém. Diego, e Nabucodonosor conseguiu o êxito, sucesso, lamentavelmente. Eu vos afirmo que sim, ele teve êxito, ele teve sucesso. Ele parou com o louvor de Jerusalém, ele parou com a oração de Jerusalém, ele parou com a adoração de Jerusalém. Aonde está registrado isso, Diego? No livro dos Salmos, de número 137. Nós assentávamos na beira do rio da Babilônia, no rio Quebar. Nós choramos e lembramos de Sião, nos salgueiros que ali tinha. Nós penduramos a nossa harpa, e um daqueles que nos levava cativo passou e disse: cante agora o cântico de Sião. E nós respondemos: como cantaremos, como adoraremos em terra estranha. Deixa eu te falar uma coisa. Dentro da Babilônia existia um rio muito famoso por nome de Rio Quebar. E na beira do rio Quebar havia os salgueiros, umas árvores, e os judeus que foram levados cativo, que estavam ali agora chorando, pranteando, lembrando de Sião, lembrando do templo que tinha em Jerusalém, lembrando, guarde isso, jovem, lembrando do tempo que eles tinham a oportunidade de adorar e não adoraram, lembrando do tempo que eles poderiam entrar no templo, adorar, orar, mas eles não adoravam. E agora que está na beira do rio Quebar, está chorando, lembrando de Sião, teve a oportunidade para adorar, não adorou, teve a oportunidade para servir a Deus, não serviu, teve a oportunidade para servir na obra, não serviu. Agora que está dentro do cativeiro, está lembrando e está chorando. E ainda mais, além de chorar e de não adorar, pegaram a harpa e penduraram no salgueiro. Diego, o que é harpa? A harpa era instrumento para tanger louvores a Deus. A harpa era instrumento para a glorificação do nome do Senhor. Eles pegaram os seus instrumentos, penduraram no salgueiro. E deixa eu te falar uma coisa aqui: pendurar a harpa no salgueiro, eles diziam: eu adorava, mas não adoro mais. Eu cantava, mas eu não canto mais. Eu pregava, mas agora eu não prego mais. Eu servia, mas agora eu não sirvo mais. Agora a adoração parou. E tudo que Nabucodonosor
Você não pega onde muitos pegaram, porque Deus está te dando visão. Você não pode parar. Capítulo 47 de Ezequiel, desde o capítulo 1 até o capítulo 47, pastor, Deus vai dar uma série de visões ao profeta Ezequiel. Quando chega no capítulo 47, a igreja que está ligada, diga glória a Deus. Deus vai dar uma visão ao profeta de um ribeiro, de águas tranquilas. Deus vai dar uma visão ao profeta de um ribeiro, de águas tranquilas. Só que antes de Deus dar a visão ao profeta de um ribeiro de águas tranquilas, 10 capítulos atrás, Deus vai levar Ezequiel no meio de um vale de ossos sequíssimos. Aleluia. E deixa eu falar uma coisa aqui. Sabe qual é a verdade? Eu não quero viver no vale. Eu quero viver as águas tranquilas que o céu tem para mim. Ninguém quer viver no vale. Chega de mar revolto, chega de tempestade, chega de vento. Eu quero viver as águas tranquilas. Só que Deus está mostrando para Ezequiel que ninguém viverá as águas tranquilas se primeiro não for experimentado no vale da vida. Deus tem um ribeiro de águas tranquila para você. Mas antes desse ribeiro, Deus vai te experimentar no vale da vida. No vale da vida. Diego, por que eu preciso passar no vale da vida? Porque no vale Deus te forja. Porque no vale Deus te dá caráter. Porque no vale Deus te prova. Porque no vale Deus te dá estabilidade, sustentabilidade, resistência. Deus me trouxe aqui para me dizer: aguenta firme. Esse vale não é eterno. Esse vale não é para a vida toda. Esse vale é apenas um processo. Esse vale é apenas uma fase. Deus tem um ribeiro de águas tranquila para você. Eu vou repetir isso aqui. Deus é um ribeiro de águas tranquila. Mas não ele vai te experimentar no vale. O paramante é esse vale não é para você estagnar. Esse vale não é para. Eu estou vendo gente chorando aqui e eu vou profetizar nesse vale. Deus está dizendo: caminha, profetiza. Deixa eu falar algo aqui. No mês de setembro agora, eu encontrei com o pastor Joel. Foi em setembro que nós se encontramos na convenção. Na sexta-feira, meu telefone chegou uma mensagem. Um pastor de uma congregação do campo de Bangu chamou para pregar uma igreja linda. Só que 6 horas da noite no Rio, não dá para pegar Uber de carro, tem que ser de moto. Por causa do trânsito na Avenida Brasil, você não chega mais no local. Quando deu 6h30, eu peguei o motor Uber
Um autobus saiu comigo de Honório Gurgel, pegou a Avenida Brasil, aquele trânsito. A gente fica com temor. Eu falei, Senhor, guarda, estou indo fazer a tua obra. Ele foi indo aquele trânsito, e tiro de um lado, tiro do outro. E quando chegou o momento, o pastor, ele desceu da Avenida Brasil, entrou numa rua, não era morro, não era nada, era tudo plano. Quando passou a primeira barricada, o motorhome virou para mim e falou assim: tira o capacete, pastor. Aí eu subiu aquele arrepio, aquele temor. Eu tirei o capacete e falei: Senhor, me guarda nesse lugar, me guarda onde o Senhor está me levando para fazer a tua obra. Quando dobrando a primeira esquina, já vi 5 fuzil, 5 granadas, 5 pistolas. Meu corpo continuou arrepiado. Eu falei: Jesus, me guarda nesse lugar. Passamos a primeira esquina, na segunda esquina, mais 3 fuzil, mais 3 pistolas. Chegamos na igreja. Quando chegou na igreja, eu ajoelhei e falei: Senhor, qual é o teu propósito comigo aqui nesse lugar? O Senhor falou que Ele me levar em lugares grandes, lugares altos, até os pratões dos altos céus. E falou: Diego, ô meu filho, antes de você viver as águas tranquilas que eu tenho para você, primeiro eu vou te experimentar no vale. Eu estou um ribeiro de águas tranquilas para cada um dos senhores. Mas antes ele vai querer experimentar o vale. Capítulo 47. É um ribeiro de águas tranquilas. E na beira do ribeiro tem um varão que tem um cordel de medir na mão. A Bíblia vai dizer que o varão vai convidar Ezequiel para caminhar junto com ele. Só que o varão que tem um cordel de medir é a figura representativa de Deus. O varão vai fazer assim: Ezequiel, eu vou medir 1000 côvados, que é equivalente a 500 metros. Ele vai ir. Depois que ele mede, ele chama Ezequiel para caminhar. Ezequiel vai caminhar. Só que entenda uma coisa: Ezequiel é muito inteligente. Por quê? Porque Ezequiel entende que cada vez que ele caminha, ele avança, cada vez que ele avança, ele cresce, cada vez que ele cresce, o nível da água sobe. Meu Deus! O nível da água subiu! Estou no tornozelo. O varão vai olhar para Ezequiel e vai dizer: eu conheço a tua capacidade, eu sei até onde você suporta. Vou medir mais 1000. Mediu mais 1000. Depois que ele mede, ele chama Ezequiel. E Ezequiel caminha. Só que Ezequiel é inteligente. E ele percebe uma coisa: que cada vez que ele caminha, ele avança, cada vez que ele avança, ele cresce, cada vez que ele cresce, o nível da água sobe. O nível da água subiu! Estão nos joelhos. O varão vai lá: eu conheço a tua capacidade, vou medir mais 1000. Fez Ezequiel passar. Ezequiel passou e ele percebeu que cada vez que ele caminha, ele avança, cada vez que ele avança, ele cresce, cada vez que ele cresce, o nível da água. O nível da água subiu! Estou na região lombar, na cintura. O varão vai olhar para Ezequiel e vai dizer assim: não, peraí, você está caminhando com muita facilidade. Tu está caminhando com muita facilidade. Jack, por que Ezequiel está caminhando com facilidade? Simples. Porque ele está caminhando na presença do varão. Então é o varão que é a garantia que o caminho é seguro. Levante a mão, levante a mão. Não há do que você temer. Eu vou repetir: não há do que você temer. Quem foi na frente, ele é a garantia que o caminho é seguro. Caminha em paz, caminha em paz, porque o varão que tem o cordel de medir, ele já mediu o caminho. Ele está falando: caminha, 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 que o caminho é seguro. Ele que é garantia que o caminho é seguro. Não há do que você temer.
Por quê? Porque quem foi na frente é o varão. Gente, por que ele foi na frente? Porque quem conhece o caminho é ele. Então ele é a garantia. Ele já foi na frente, aplanando o caminho para você passar. Então, meu conselho, jovem, caminhe em paz. Caminhe em paz. Só que olha só que interessante. O varão vai olhar para Ezequiel e vai falar: vou propor mais um desafio. Tu chegou aqui com muita tranquilidade, com muita facilidade. Vou propor mais um desafio. Vou medir mais 1000. Eu vou fazer você passar. O varão foi medir mais 1000. Fez Ezequiel passar. Ezequiel inteligente, ele percebeu que cada vez que ele caminha, ele avança, cada vez que ele avança, ele cresce, cada vez que ele cresce, o nível da água sobe. E cada vez que o nível da água está subindo, o varão está aparecendo, e Ezequiel desaparecendo, o varão aparecendo, e Ezequiel desaparecendo, porque Ezequiel precisa entender que diante da presença do varão é assim: quanto mais eu cresço, mais eu desapareço, quanto mais eu avanço, mais eu desço, quanto mais eu avanço, mais eu desço, quanto mais eu cresço, mais eu desapareço. Levante uma das tuas mãos, levante uma das tuas mãos. Ó Deus, me toca aqui para lhe dizer: diante da minha presença é assim: quanto mais você cresce, mais você desaparece, quanto mais você avança, mais você desce. A lógica do mundo é: quer crescer, aparece, quer crescer, aparece. Só que Deus vem na contramão do mundo dizendo: quer crescer, desaparece. Mas eu canto bem, desaparece. Mas eu prego bem, desaparece. Mas eu lidero bem, desaparece. Mas eu toco bem, desaparece. A microfone minha mão que tira tudo, desaparece. Minha pastora, desaparecer no texto aqui é crescer de maneira escondida. Vou repetir: desaparecer aqui no texto é crescer, desenvolver, ampliar de maneira escondida. Ezequiel é inteligente, ele percebeu que cada vez que ele caminha, avança, cada vez que ele avança, ele cresce, cada vez que ele cresce, o nível da água sobe. O nível da água subiu. No versículo 5, ele vai dizer que era um ribeiro, que não dava mais para caminhar, que não dava mais para passar. Aleluia, Deus. Santo, és poderoso. Sabe o que está acontecendo com Ezequiel aqui? Ele está reconhecendo os seus limites. Ezequiel está dizendo no versículo 5: e não dá mais para caminhar, porque as águas eram muito águas que se devia passar. Ezequiel aqui, senhoras e senhores, ele está reconhecendo os seus limites. Não dá mais para caminhar. Eu não consigo mais. As minhas pernas, as minhas forças me trouxe até aqui. Não dá mais para caminhar. Sabe o que está acontecendo com Ezequiel aqui? Ele está reconhecendo os seus limites. Vou melhorar para você entender. Ele está revelando a sua fraqueza. Ezequiel está revelando a sua fraqueza e pedindo ajuda para alguém de fato tem a capacidade para lhe ajudar. Para quem ele está confessando a fraqueza? Diante da presença do VAR. Não dá mais para caminhar. A minha esposa me trouxe até tudo.
Por que Ezequiel está revelando a fraqueza? Simples. Porque Ezequiel entende que quem revela a fraqueza e pede ajuda não é fraco, é forte. Fraco é você. Fraco é você. Fingir que é forte e acabar se afogando. Ezequiel entende que quem revela a fraqueza e pede ajuda não é fraco, é forte. Forte é revelar a fraqueza e pedir ajuda. Fraco é você fingir que é forte e acabar correndo afogado. Deus te trouxe lá de Deus para fim de até quando vai viver de aparência? Grita por socorro, pede ajuda, só não corre. Grita por socorro, pede ajuda, só não morre. Vai ficar passando pelo que você está passando? Vai ficar enfrentando o que você está enfrentando? Até quando vai viver de aparência? Grita por socorro, pede ajuda, só não morre. Diego, mas eu prego, o que vão pensar de mim? Diego, mas eu lidero, o que vão pensar de mim? Diego, mas eu faço parte do ministério, o que vão pensar de mim? Diego, mas eu faço a obra, o que vão pensar de mim? Diego, mas eu toco, o que vão pensar de mim? Quem disse que pregar não cansa? Quem disse que liderar não cansa? Quem disse que pastorear não cansa? Quem disse que liderar não cansa?